Vamos mergulhar num assunto profundo. O que, na real, significa ser um discípulo hoje em dia? Sabe? Além daquela imagem antiga, será que existe um modelo, um tipo de planta baixa para a gente viver uma fé que funciona de verdade no mundo de hoje? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai investigar aqui. E a resposta, como vamos ver, não é bem uma lista de regras, mas sim uma mudança interna, bem profunda, que acaba aparecendo do lado de fora. É inevitável. A gente se baseou numa série de ensinamentos do Douglas Gonçalves e ali encontramos um guia bem claro. Ele divide o que é ser um discípulo em 4 áreas essenciais da vida. Como a gente se relaciona com o nosso passado, com o presente, com o futuro e, claro, com as outras pessoas. Então vamos começar por onde a coisa geralmente trava: o passado. A primeira característica de um discípulo, segundo essa análise, é a maneira como se lida com as feridas, com as ofensas. E tudo se resume a uma palavra: perdão. Olha, para a gente entender o que é perdoar, primeiro a gente tem que saber identificar a mágoa. É como o irmão mais velho lá da história do filho pródigo, sabe? Uma pessoa magoada tem um placar mental. Ela está sempre contando, medindo as falhas dos outros para garantir que nenhuma dívida seja esquecida. E é aqui que a chave vira. A mágoa vive de números, de frequência. Ah, essa já é a 5ª vez que você faz isso. O perdão, por outro lado, na visão do discípulo, não só esquece a pontuação, ele cancela o jogo inteiro. Ele rasga a nota de cobrança, zera tudo. Essa frase resume tudo, né? Não se trata de ficar contando até 70 vezes 7. No momento em que se perdoa, a contagem para, simplesmente porque a dívida não existe mais. A fonte usa uma analogia muito boa. A mágoa é como se fossem as lentes sujas dos nossos óculos. Sabe aquela história de quando você compra um Fiat Punto e de repente parece que só tem Fiat Punto na rua? É isso. O nosso estado interior acaba colorindo a realidade que a gente vê lá fora. E isso aqui mata a charada. Se por dentro tá tudo cheio de mágoa, o mundo lá fora vai parecer cheio de gente querendo te ofender, cheio de motivo para reclamar. Então, o discípulo começa limpando essas lentes, com a decisão radical de perdoar. Ok, passado resolvido. E o agora? Como é que um discípulo se relaciona com as circunstâncias do presente? A resposta está numa palavra que é muito poderosa, mas que a gente às vezes subestima: contentamento. Agora, presta atenção nessa lógica que é genial. O problema não começa com a vontade de pegar o que é proibido, não mesmo. Ele começa de um jeito bem sutil quando a gente para de se alegrar, de curtir aquilo que já foi dado para nós. Cara, essa é a ideia central e ela é explosiva. A insatisfação com o que a gente tem é o que abre a porta para a tentação daquilo que a gente não tem. Pensa bem, se o estômago está cheio, satisfeito com o fruto permitido, simplesmente não tem fome, não tem nem espaço para o fruto proibido. O oposto do contentamento é a cobiça. E a cobiça tem uma estratégia dupla. Primeiro, ela faz a gente focar naquilo que Deus não deu. E aí, como consequência, ela nos leva a desprezar aquilo que a gente já tem em mãos. Foi exatamente essa a tática da serpente lá no jardim. Com o passado perdoado e o presente vivido com alegria, para onde a gente olha? Para o futuro. Um discípulo não vive só reagindo aos problemas. Ele vive com um propósito. E isso envolve uma coisa essencial: sonhar. Sonhar não é um dom especial para alguns poucos sortudos. É parte do nosso DNA, sabe? É um reflexo de que a gente foi criado à imagem de um Deus que é criador, que é sonhador. Sonhar é um músculo que precisa ser exercitado. A grande questão é como sonhar os sonhos de Deus. Um sinal bem claro de um sonho que vem de Deus é que ele nunca é só sobre a gente. Ele sempre transborda e acaba beneficiando os outros. A pergunta a se fazer é: quem mais ganha quando eu ganho? Se a resposta for só eu, talvez o sonho precise de um upgrade. Os sonhos de Deus são, por natureza, grandes. Eles nos esticam, nos tiram da nossa zona de conforto e muitas vezes parecem impossíveis se a gente olhar só com os nossos olhos. E aqui vem o equilíbrio genial. A visão pode ser do tamanho do céu, mas a execução precisa ter os pés no chão. Precisa ser humilde e começar com aquilo que já está disponível aqui e agora. Então, o ponto crucial é esse. A pergunta que Deus faz não é o que está faltando, mas sim o que você já tem aí na sua mão. Pode ser um cajado, uma ideia, 5 pães, um recurso pequeno. É sempre com isso que o impossível começa a acontecer. E, finalmente, a gente chega na 4ª característica, que talvez seja a mais uau, a mais desafiadora de todas: a relação de um discípulo com as outras pessoas,
principalmente com aquelas que a gente considera nossos adversários. O mandamento é esse, direto, radical, inegociável. Não tem como dar uma volta ou fingir que não leu. Essa é a marca que, segundo o próprio Jesus, iria identificar os seguidores dele no mundo. E é fundamental, mas fundamental mesmo, entender essa diferença. Gostar é sobre mim, é sobre o que me agrada, o que me serve. Amar, no entanto, é sobre o outro. É um verbo, uma decisão, uma ação de propósito para o bem de alguém, mesmo que a gente não sinta vontade. Jesus não deixa essa ordem no campo das ideias, não. Ele nos dá 3 ações concretas, práticas. Não é sobre sentir uma coisa mágica, é sobre fazer algo real. Fazer o bem, falar bem e orar por essas pessoas. Beleza, agora vamos amarrar todas essas pontas. Perdão, contentamento, sonhar e amar. Como é que tudo isso se junta para formar a imagem de um discípulo? A grande virada de chave é esta. Essas 4 coisas não são uma lista de tarefas para a gente cumprir e se tornar um discípulo. Pelo contrário, elas são o resultado, a consequência inevitável de quem a gente já é em Cristo. São a manifestação externa de uma mudança que aconteceu por dentro. É o fruto que brota naturalmente. E é com essa pergunta que a gente fica. Se a gente encara o que é ser um discípulo por essas lentes como uma forma totalmente nova de se relacionar com o passado, o presente, o futuro e com os outros, isso nos dá um caminho prático para uma fé que realmente transforma cada área da nossa vida, de dentro para fora.